Por que eu tenho vontade de fazer jogo? Primeiro porque eu adoro arte. Eu queria meio que unir o que eu gosto com meu objetivo, né, minha função. Tem a ver com a minha formação, assim mesmo, né, de ter um lado mais, um pouco de programação e também ter a parte de expressão, né. É o jeito que a gente encontrou de se expressar. Então, se antes o que eu fazia através de desenho, através dos meus quadrinhos e tal, agora eu faço através de jogo. O maior prazer é quando você vê alguém jogando e alguém gostando daquilo que você criou, sabe? Você vê que você fez alguma coisa que tocou a pessoa, que fez ela se interessar, passou uma sensação boa ou algo que fez ela pensar de um jeito diferente. A gente pegava uns jogos que te surpreendiam, assim, sabe? Você ficava super empolgado. E a gente quer isso, a gente quer que as pessoas se divirtam, se empolguem. Jogos independentes são jogos criados por pequenas equipes ou até mesmo por apenas uma pessoa. São tipicamente menores, mais simples e são feitos quase que exclusivamente durante o tempo livre de seus criadores. Mesmo sem apoio financeiro, sem publicação ou divulgação, como dispõem as grandes indústrias, criar um jogo deixou de ser um sonho para se tornar uma realidade em constante crescimento no Brasil e no mundo, mesmo com equipes minúsculas. Produzir um jogo de videogame pode parecer um bicho de 7 cabeças que só acontece numa sala cheia de supercomputadores, mas no caso de um grupo independente, a mágica pode acontecer aqui mesmo, numa sala de apartamento. Os jogos independentes se tornaram populares nos Estados Unidos a partir dos anos 2000, quando foi possível distribuir estes jogos pela internet. A saturação do público com os jogos também teve um papel importante, já que se tornaram repetitivos e previsíveis. E como grandes estúdios investem milhões na produção de um jogo, é muito arriscado inovar neste mercado que não oferece certeza de retorno financeiro. Eles acabam forçando muito essa repetição porque vende, né? Os jogos que dão certo com certeza são os jogos que realmente acabam copiando alguma coisa de outro. Muda um pouco a arte e acaba copiando toda a questão da mecânica. A maioria dos estúdios hoje, eles se voltam para a produção em massa, produção em larga escala. Então, existe muito advergame, que é basicamente relacionado conectado com propagandas ou marcas. Então, muitas das vezes a gente tinha que comprometer o gameplay, a jogabilidade, toda a atmosfera do jogo em detrimento de um pedido do cliente que era para colocar uma marca maior. A grande questão é que vai contra a nossa liberdade na hora de colocar nossa expressão no jogo. Tentar introduzir algum tipo de mudança, sugerir mudança na jogabilidade no meio do curso do projeto custaria muito dinheiro para o cliente e para o estúdio. Eu vejo jogos como uma arte, como algo no qual você pode se expressar. E aí quando você vai fazer um produto nessa linha de produção em massa, muitas vezes você tem que diminuir o seu potencial criativo para colocar algo que não faria parte do jogo normalmente. A flexibilidade de horários e a liberdade criativa são sempre apontados como as maiores vantagens de trabalhar de forma independente, mas tudo tem o outro lado. Então, eu estou trabalhando em casa de dia e à noite eu trabalho no jogo mesmo. Sabe? Eu já tinha tido experiência com outros grupos independentes no começo do ano e eu falei, puxa, isso é muito mais recompensador. Foram 48 horas de produção de jogo e isso foi muito mais recompensador que anos no meu trabalho no estúdio. Um dos problemas é se manter. Ser um grupo independente não é fácil, né? E a gente também tem conta para pagar. A gente pega freelancers, né, para poder se sustentar. Agora eu tô fazendo um freela como QA mesmo, como tester. E como QA é uma área que para desenvolvimento de jogos no Brasil não é tão desenvolvida, você acaba encontrando espaço porque várias vezes as empresas desenvolvem um jogo, mas querem sair com um produto mais redondinho, né? Mais preparado para o mercado. Estou fazendo alguns freelas, mas mais de som e de QA também, mas meu trabalho fixo agora é outro. Assim, o jogo, obviamente, ele tem alguns bugs, algumas coisas, então as pessoas compram o jogo e elas vêm reclamar com você e você tem que dar um jeito de arrumar isso. Então, nossa senhora, também foi muito cansativo. As maiores dificuldades, eu acho que a gente tem hoje é não ter uma sede, não ter um lugar, porque, por exemplo, a gente se encontra quando dá,
via Google Hangout, Skype, ou aqui em casa uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, nem sempre é a melhor situação. A visibilidade eu acho a parte mais difícil, assim, você conseguir fazer as pessoas olharem o seu jogo, sabe? A gente mandou para muitos lugares que nem responderam. Deu um trabalho muito grande, né, de press release. Nossa, a gente fez um press release e eu achei que eu ia conseguir mandar tudo em um dia. Eu fiquei mais de uma semana mandando. Pós-lançamento é muito estressante, assim. A quantidade de e-mails, de bugs, de entrevistas. O jogo Look at the Stars está sendo produzido para tablets pela equipe Alpaca Team e conta a história de um garoto que, desiludido com o namoro, sai pela cidade e deseja ver as estrelas, mas os grandes arranha-céus não deixam. Seu objetivo é combinar andares dos prédios da cidade para fazer com que o céu se abra e ele consiga ver as estrelas e possivelmente encontrar o amor da vida dele. Nossa maior dificuldade para conceber essa ideia foi pensar uma história que pudesse tocar uma audiência aí considerável, porque história de amor ou de abandono são histórias universais. Já a equipe Mini Boss faz jogos com inovação, mas apenas para entretenimento. A gente sempre tenta fazer alguma coisa nova em algum sentido, sempre tem que ter alguma coisinha que deixe ele diferenciado, assim. Não porque assim vende mais, mas porque é mais divertido de fazer mesmo. Não é extremo, entendeu? Um jogo arte que traduz a minha alma, não é isso. Tatiana Dantas é professora do curso de jogos na PUC Campinas, mas também faz produções independentes. O jogo Léo no Renascimento é um RPG para crianças com o objetivo de trazer conhecimentos sobre a arte renascentista e seu momento histórico, mas de uma forma lúdica. Para a docente, os jogos são uma grande oportunidade de ensinar através da linguagem visual e interativa. Voltando no tempo e lembrando de quando eu tinha que estudar muito, porque eu sempre gostei muito de estudar, e eu sempre pensava, meu Deus, por que essa imagem não se mexe? Como você vê o Assassin's Creed, ele tem uma temática que não é voltada para educacional, mas eu vejo pessoas falando, nossa, eu conheço a arquitetura daquela época por conta do Assassin's Creed. Então, ele de certa forma ele acaba envolvendo, ele acaba ensinando. Por que o aprender tem que ser algo tão pesado, tão cansativo muitas vezes, né? Para quem deseja fazer games, a dica é não deixar a imaginação ir muito longe e começar com um conceito simples, além de conhecer o básico sobre todas as etapas de produção. Pensa pequeno e simples como Angry Birds. Eu acho que nosso erro seria, no geral até hoje, né, fazer as coisas grandes demais para as plataformas que a gente está fazendo. A maior dificuldade primeira é a pessoa pensar em algo simples e bem resolvido. O que eu digo de bem resolvido não é você já pensar num jogo pronto, mas é você realmente pensar nas possibilidades e naquilo que você tem em mãos. A pessoa, independente de estar fazendo curso ou não, ela tem que fazer um jogo sozinha em casa. Você quer fazer jogo para dar certo? Faça para PC. Os consoles não têm uma parte muito bem difundida ainda, eles não têm uma programação muito aberta. Isso acaba dificultando demais, até porque o imposto sobre os jogos para consoles são muito maiores. Superproduções como Assassin's Creed são mais caras devido aos custos de transporte, armazenamento e logística. Além disso, jogos para consoles como o Xbox 360 e o PlayStation 3 recebem diversas cargas tributárias, sendo as principais delas o imposto sobre importação, produtos industrializados, circulação de mercadorias, serviços e impostos trabalhistas. Em novembro do ano passado, foi aprovado pela Câmara dos Deputados a inserção de jogos eletrônicos na Lei da Informática. A lei, que favorecia até então só computadores, permite que os impostos PIS e COFINS sejam zerados de produtos eletrônicos, desde que a empresa em questão comprometa-se a investir parte do seu faturamento em desenvolvimento tecnológico no Brasil. Outro problema que eu vejo, de organização mesmo, de foco. Você ter foco naquilo que você quer, sabe? Geralmente as pessoas começam a apresentar dificuldades para estruturar o roteiro. Nossa, parece que não, né? Ah, mas a minha ideia é essa, a sua ideia é essa, então coloca ela no papel. A equipe não entende essas coisas fora do papel. Uma conversa que começa ali no caso do nada, tal, e tudo isso tem que ser registrado. É como os artistas fazem com os sketchbooks. Então, quando você começa a estruturar uma ideia, começa a rabiscá-la. Comece a colocá-la no papel, porque assim você começa a dar um corpo para essa ideia. A pensar nela numa estrutura plausível. Na internet tem muitos recursos mesmo, assim, de todo tipo. Por exemplo, lista de sons de graça, lista de músicas, lista de ferramenta de programação, gráfico open source, sabe? Tem tudo lá pra você sentar e fazer um jogo. Eu sou uma idiota com programação completa e eu fiz um joguinho, sabe?